Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Kairos Connect, canal que hoje vai estar falando sobre finanças. A gente está aqui sobre o tema Semeando Finanças, gerindo seus recursos com sabedoria e fé. Meu nome é Marcos Vinícius, eu estou aqui hoje para falar sobre planejamento financeiro e eu coloquei dinheiro para quê? Bom, estamos aí num período que é final de ano. E no final de ano existem duas situações muito recorrentes que acontecem. Nós estamos aí um pouquinho da primeira quinzena ainda, né, do mês de dezembro, e é muito comum nos ambientes de escritório, nos ambientes de trabalho, a gente escutar a seguinte afirmação: o ano acabou. E aí o outro fala lá, o ano acabou. É verdade, acabou o ano, passou tudo muito rápido. É como se a gente estivesse tratando o mês de dezembro como fosse uma sexta-feira. Assim, sexta-feira, agora não tem mais nada que fazer, né? Acabou e você está mandando uma mensagem para dentro de você. Está falando uma mensagem, olha, não precisa se preocupar com mais nada, não precisa se esforçar para mais nada, porque não dá mais tempo. Só que isso não é verdade. Dezembro não é sexta-feira. Janeiro não é sábado. Que as pessoas falam, mas janeiro é o mês de férias, tá todo mundo passeando, tá todo mundo viajando, é negócio de PVA e aí de novo as pessoas mandam uma mensagem pro seu cérebro como se aquele mês não existisse. E aí trata fevereiro como se fevereiro fosse domingo. Então assim, janeiro é sábado. Fevereiro é domingo. Por quê? Porque é carnaval. Então tá todo mundo em casa, ninguém faz nada. Só começa em março. Não, no país só começa em março. Eu queria te perguntar uma coisa: só começa em março para quem? Porque se você quiser, a partir de hoje, você não vai ter só um ano para você trabalhar, para você regularizar a sua vida, para você sair do vermelho. Você vai agora, a partir de hoje, se nunca ninguém falou isso para você, você vai ter 1 ano, 2 semanas e 4 dias para começar a mudar toda a tua história, mudar todo o seu objetivo. Para isso, aí eu coloquei o tema aqui, planejamento financeiro. E eu vou voltar aqui para o começo, vou colocar só alguns tópicos aqui, se depois você quiser anotar, vai fazer muito bem para você. Número 1, mapear sua receita. Dentro de um planejamento financeiro, você primeiro tem que mapear a sua receita. Você tem alguma grana fixa que você ganha através de um trabalho, CLT, servidor público, seja lá como for, você tem uma renda? Tá, coloca essa renda fixa lá anotada. Número 2, pega as suas rendas extras, por menor que seja, anota. Existem aplicativos que você baixa, que são gratuitos, e você vai começar a colocar aquilo ali por segmentação. Isso aqui eu ganhei disso, isso aqui eu ganhei daquilo, você vai colocar. Hoje em dia também, nem precisa desses aplicativos, que a maioria desses bancos digitais já está, assim, ele separa as categorias de gastos. Então você pode nomear lá, gasto para isso, gasto para aquilo, receita disso, receita daquilo. Quando você faz o seu depósito para lá, transfere para aquela conta, isso veio de tal lugar. Isso daí é a parte 1 de um planejamento financeiro. Você saber da onde o dinheiro está chegando. Número 2 é mapear as despesas. Como eu falei, vários aplicativos de bancos digitais, ou se você quiser baixar, coloca lá, controle financeiro grátis. Vão aparecer vários, não vou ficar citando nomes aqui, mas você vai encontrar vários lá na loja de aplicativo do seu celular e você vai categorizar as suas despesas. E uma coisa eu vou te adiantar, porque aconteceu comigo. Você vai tomar um susto de onde é que você recebe dinheiro, de repente fala, meu Deus, o meu dinheiro acabou, o que eu fiz? Nesse planejamento financeiro, nesse controle de gasto, você vai descobrir qual é o maior vilão que faz com que o dinheiro evapore da conta da pessoa. Eu vou deixar para falar mais na frente, para poder você ficar prestando atenção no que eu vou falar. Número 3, aí você vai ter que fazer um inventário dessas dívidas. Porque às vezes você fala assim, não, eu vou comprar aqui no cartão, aqui, é só uma parcelinha de R$20. Não, mas eu já tenho de 20. Não, mas aquele outro cartão é só uma parcelinha de 40. É só uma parcelinha de 60. Mas só que são 6 parcelas de 60. São 10 de 30 e poucos reais. Aí você, parece que o valor é pequeno, mas quando você vê no todo, aquilo ali já começa a ultrapassar. Na faculdade eu tive uma matéria, apesar de ter feito direito, né, que eu sou bacharel em direito, eu tive lá uma matéria, 2 períodos de economia. O bom advogado tem que saber controlar a sua vida financeira também. E
Um professor falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele diz assim, olha, as pessoas, vamos dar um exemplo, tá? Fictício. Ela ganha 5 mil reais. E aí ela tem 2 mil reais de limite no banco e mais 1.000 reais de limite no cartão de crédito. Quanto que ela ganha? Aí as pessoas falam, 5 mil. Não, ela ganha 8 mil. Porque ela ganha o salário dela, aí ela tem 3 mil reais de limite no banco e mais 1.000 no cartão de crédito e ela acredita que aquele dinheiro é dela. Só que não é. E aí quando eu falei que essa parcelinha de 100 aqui, 200 ali, 90 ali, 30 aqui, agora esse que é o perigoso. Os 30 aqui, o 20 ali, aquela parcelinha imperceptível, mas que ela é de 8 parcelas, 10 parcelas. Daqui a pouco aquele seu pagamento não está mais dando conta de pagar, e entra o limite. E aí não está dando conta de pagar, entra um cartão. E aí daqui a pouco a pessoa tem uma receita de 5 mil e uma despesa de 8, e essa conta não vai fechar nunca mais, a não ser que haja uma composição de uma renda extra. Bom, estamos falando de planejamento financeiro. A gente já falou sobre mapear sua receita, também mapear sua despesa e fazer o inventário da dívida para você ter uma noção de qual é o tamanho da sua dívida. Isso daí a gente está falando, como eu disse agora há pouco, num período de primeira quinzena de final de ano, onde eu acabei de falar também, onde as pessoas falam, o ano acabou. Natal está chegando, Ano Novo está chegando, não tem mais o que fazer, né? Agora todo mundo só está pensando em panetone e as pessoas vão alimentando o seu cérebro, e é essa a história que o seu cérebro vai contar para você quando você pensar em fazer assim, vou resolver minha vida financeira. Aí, essa mensagem subliminar já está lá guardadinha. E aí vai vir a voz do seu amiguinho, da sua amiguinha dizendo, o mês já acabou, o ano já acabou, não tem mais o que fazer, sexta-feira. E aí, o seu cérebro vai contar uma historinha para você, falar, não adianta tu fazer nada, para que você vai se levantar? Para que você vai fazer alguma coisa? Não adianta você não resolver o ano todo, vai querer resolver agora? E aí, a pessoa para e fica lá no mesmo lugar. Só que quando chegar janeiro, vai vir outra historinha. A historinha de que, janeiro é o mês do IPVA, o mês disso, daquilo, outro, tal, ninguém faz nada, o país só começa mesmo em março. Eu quero pedir para você, com todo carinho, com todo respeito, risca esse tipo de afirmação da sua mente a partir de hoje. Você que está participando aqui, você é um bem-aventurado, está ouvindo essas coisas. Você está falando com uma pessoa que passou por um período de dívida durante muitos anos e estava acostumado com a dívida. Para quem estava no início do podcast, sabe como é que é a história. O meu cérebro contou essas historinhas para mim muitas vezes. E o tempo passa muito rápido. Eu queria dizer para você que o tempo vai passar, você querendo ou não. Vai chegar dezembro, vai acabar dezembro, vai chegar janeiro, fevereiro, e depois chega no mês de março, que as pessoas dizem que elas vão começar a trabalhar, você já acumulou um período maior, você já perdeu 3 meses. Metade de dezembro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, vai começar a pensar em alguma coisa no mês de março. Bom, se você tem realmente um planejamento financeiro e está pensando em fazer tudo isso, aí eu faço uma pergunta para você aqui, como eu coloquei, né? Na parte aqui de conclusão, eu quero dinheiro para quê? Imagina que alguém chegou para você hoje e aí você já fez o seu mapeamento de receita, você já fez o seu mapeamento de despesa, você fez o inventário da sua dívida e agora você vai fazer uma conclusão. Bom, eu devo tanto, eu ganho tanto, falta tanto para poder eu conseguir pagar tudo isso daqui, mas o plano está pronto, certo? Você fez o plano. Ou já está na frente de muita gente que nem isso faz. Então você já tem uma grande vantagem. Anota isso num lugar que você pode ter acesso sempre, para você olhar e você ver que você fez aquilo dali. E muitas pessoas não fizeram. Então você, como eu disse, mais uma vez, você está de parabéns, você já está na frente de muita gente. Mas ter um plano não resolve o problema. Tá? Concluindo essa primeira etapa aqui do planejamento financeiro, eu concluo que eu vou precisar de mais 35 mil para quitar todas as dívidas. Beleza. Eu acabei de dizer que o cérebro das pessoas conta uma história para ela, né? A história do mês de dezembro agora, depois quem vai assistir em outros meses vai poder também raciocinar sobre isso, meditar sobre isso, tá? No mês de dezembro, você vai escutar isso em tudo que é lugar, na fila do ônibus, na fila do banco, no mercado, na empresa, na roda do vizinho ali, no campo de futebol, onde você vai, na igreja, você vai ouvir isso em tudo que é lugar.
acabou o ano, né? E a gente não está nem na metade do mês ainda. Já tem gente falando, acabou o ano. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Ó, jogando a toalha. Elas não estão nem aí agora. Não, já estou assim mesmo, então não quero saber. É isso que o cérebro dela está dizendo para ela. Não, esquenta não. Tá todo mundo assim. Você viveu até aqui, olha aí, ó. Então, bom, concluindo, eu falei aqui, se de repente a pessoa que está fazendo esse planejamento financeiro aqui, para ter uma noção, vai ter uma diretriz para seguir daqui para frente, não no ano que vem, a partir de agora, suponhamos que essa pessoa, mais uma vez, de uma forma fictícia, precisasse de 35 mil reais para quitar tudo, ficar tudo zerado. Para a gente chegar assim, caramba, vou passar Natal no azul. Você imagina só alguém chegando, vamos supor que eu pudesse chegar e falar para você assim, ó, me dá o seu Pix aí, eu vou botar 35 não, vou botar 40 mil na sua conta. Bom, como é que você se sentiria? Se você tivesse um total de inventário de despesa, de dívida, tudo junto, de 35, e alguém te desse um Pix de 40 mil reais. Como é que você se sentiria? Eu vou deixar aí 2, 3 segundos você imaginando como é que você ia se sentir. Como é que você ia se comportar? Como é que seria a sua reação imediata? Ia respirar fundo, ia levantar e gritar, ah, graças a Deus, vou aproveitar essa diferença, vou fazer isso. Eu não sei qual seria essa reação. Tá bom, vamos melhorar isso? Imagina que, ao invés de você ter uma despesa e dívida tudo junto no inventário total de 35 mil reais, e ao invés de te dar 40 mil, imagina que eu resolvesse te dar 100 mil reais. Botar no seu Pix agora, pá, 100 mil. Como é que você ia se comportar? Qual seria a sua reação? Bom, eu não sei qual seria a sua reação, eu não estou vendo você, mas você pode jogar um comentário aí depois, a gente vai gostar demais de ouvir como é que você se sentiria. Então, você vai responder isso pra gente aí. Pô, eu me sentiria desse jeito assim. Ah, rapaz, pô, cara, e é tudo que eu tava pedindo a Deus. Coloca aí, eu gostaria muito de ouvir o teu comentário sobre isso. Qual seria a sua reação se a sua dívida total fosse 35 e eu botasse na sua conta 80 mil, 100 mil reais? Beleza, coloquei esse valor na sua conta, você fez um monte de planejamento, você achou que isso foi bom para você? Você achou que isso foi importante para você? Eu botei aqui, planejamento financeiro. Dinheiro para quê? O que você ia fazer com a sobra desse dinheiro? Qual seria o planejamento para essa outra parte? Você tem um plano para isso? Não tem plano? Bom, e se você que tivesse agora com tudo pago e amanhã você não pudesse acordar? E agora qual seria a sua reação? Fala para mim aí no texto. Coloca aí. Ah, pô, aí não. Então, pode pegar seu dinheiro de volta. Eu ouvi uma pessoa falar isso. Não, então toma seu dinheiro de volta. Eu prefiro acordar do que, pô, pagar tudo, ficar com esse dinheiro sobrando e não poder acordar amanhã. Aí não valeu a pena. É isso que você pensou? Ou você não deu nem tempo de pensar, peguei você de surpresa? Tá bem, então vamos fazer o seguinte. Para você que pensou em devolver o dinheiro e preferia arrumar um jeito de conseguir pagar aqueles 35 da dívida, você está dizendo para você mesmo assim, a minha vida é mais importante do que esse valor aqui que eu estou devendo. Foi exatamente o que aconteceu comigo lá atrás, quando eu saí de anos, quase 10 anos de endividado. Quando eu descobri que a minha palavra empenhada para uma pessoa valia muito mais do que todos os valores que eu estava devendo, a minha vida mudou. Simplesmente mudou. Sabe por quê? Porque é tudo uma questão de perspectiva. Você pode se acostumar com as historinhas que seu cérebro conta, porque você fica perto de pessoas que não têm perspectiva de crescimento, não têm perspectiva de mudança. Nunca pararam para fazer um planejamento financeiro simples como esse aqui. Mapear a receita, mapear a despesa, inventário de tudo e concluir. 4 passos simples. As pessoas nunca pararam. Tá? Se você conhece alguém, parabéns por essa pessoa. Mas você está copiando o que ela está fazendo? Se você também não está copiando, é a mesma coisa que nada. Ter um planejamento, conhecer alguém que pode te dar um caminho, que passou por um processo de endividamento, saiu de lá e está vivendo de outra maneira, conhecer essa pessoa é muito bom. Isso tem que fazer parte do seu relacionamento. Isso tem que fazer parte do seu plano do próximo ano. Eu nem vou falar o ano, que esse podcast pode rodar outros anos. Então,
de um ano para outro. Isso tem que fazer parte do seu planejamento. E eu vou falar sobre isso também aqui. Além de falar sobre planejamento de finanças, e agora fazendo a pergunta dinheiro para quê? Agora você entendeu porque que eu falei dinheiro para quê? Se eu tivesse dinheiro para pagar tudo e sobrasse dinheiro, mas eu não pudesse acordar amanhã, de que teria valido esse dinheiro na minha conta? De nada, né? Então, é melhor eu continuar vivo, eu continuar no meu estado criativo, eu continuar desejando resolver coisas com um plano e seguir esse plano e me aproximar de pessoas que passaram por lá, que estão saindo de lá, mas que estão com um comportamento diferente da maioria, fazer com que o comportamento e o exemplo dessas pessoas possam refletir no meu comportamento. Eu anotei uma história aqui que aconteceu comigo quando eu era criança. Só para poder eu não perder o foco aqui, eu vou usar essa mesma tática aqui, né? Ter o plano não significa que o problema vai estar resolvido. A história é a seguinte: eu era pequeno, meu pai era militar de aeronáutica, já está com o senhor, minha mãe era costureira de grife, ela trabalhava fora e tinha uma empregada que cuidava da gente, eu e meu irmão pequeno. E nesse belo dia, eu não sei o que aconteceu, que o carro que ia apanhar a gente para a escola não foi. A moça que trabalhava lá em casa, que fazia tudo, fazia comida, também não foi. E a gente ficou em casa sozinho, 2 crianças, devia ter lá uns 7, 8 anos. E em casa lá, brincando, vendo televisão. E aí a gente lembrou que ia chegar a hora do almoço e não tinha comida. E aí eu sabia que tinha um livro de receita lá. Aí eu falei, pô, tem um livro de receita, vamos embora fazer arroz? A gente faz arroz e faz ovo. E a gente come. Aí ficou aquela brincadeira de criança. E eu abri. E eu lembro até hoje. Pegue a quantidade de arroz, coloque, lave o arroz, coloque para secar. E depois junte o arroz já lavado e seco a uma panela de óleo bem quente. Falei, pô, simples essa forma. Pegar o arroz, limpa o arroz, lava o arroz, deixa secar, bota a panela, óleo bem quente e bota o arroz lá dentro e beleza, o arroz vai ficar bom, vai ficar pronto. Depois é colocar água, é claro. Tá tudo escrito lá. Só que eu envolvi essa leitura com uma parte muito particular minha. Entra a parte emocional da história. Isso entra na finança, isso entra em qualquer coisa. Eu li assim: junte o arroz ao óleo bem quente. E aí eu não sei se você já deve estar pensando o que pode ter acontecido. Eu pensei assim, bom, o óleo tem que estar bem quente. Então eu botei óleo na panela, fechei a panela, acendi o fogo e deixei lá. E o óleo ficou esquentando lá. Eu tinha consciência que o óleo estava lá dentro. Eu tinha consciência também que estava escrito que tinha que estar bem quente. Porém, eu interpretei esse bem quente como muito quente. E eu deixei um tempo lá. E de repente eu falei com o meu irmão: olha, agora, eu acho que agora o óleo já está bem quente. E quando eu puxei a tampa da panela, veio uma fumaça de todos os lados assim da panela. Quando a fumaça bateu na outra, saiu aquele fogaréu e foi aquela gritaria dentro de casa. Ah, pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E os vizinhos escutaram. Falaram, pô, 2 crianças dentro de casa sozinhas estão aprontando. E quando viu a fumaça saindo, a gente tentou abafar. Não, abafa, abafa. Aí pegamos pano de prato e jogamos dentro da panela. Começou a pegar fogo no pano de prato. E aí o vizinho apareceu e socorreu a gente, fez comida pra gente. E aí o que eu quero dizer pra você. Eu tinha um livro de receita. Eu tinha a receita, mas eu interpretei do jeito errado. Eu fiz do jeito errado. E o resultado? O resultado foi errado também. Tudo errado. Então, ter o planejamento e executar da maneira errada, o resultado vai ser errado. Não vai ter outra maneira de ter um resultado positivo, tendo todo um plano na mão, mas não fazendo o plano como deve ser feito. E como que eu faço para o plano estar ali na minha frente e eu seguir? Pergunta para aquele que fez o plano. Você tem que estar perto de pessoas que seguem o plano. Você tem que conhecer pessoas que seguem o plano. E aí eu entro na parte 2. Que a parte 2 é: eu preciso, e agora eu venho para cá. Número 1, buscar aquisição de conhecimento. E onde eu encontro um novo conhecimento? Em um novo ambiente. Então, eu preciso buscar um novo conhecimento
em um novo ambiente. Eu tenho que sair do ambiente que eu estou. Eu tenho que me inserir. Eu não tenho que esperar isso acontecer. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que ir para esse lugar onde tem um novo ambiente, com novos ensinamentos, com novas pessoas que estão saindo de onde eu estava. E elas já estão em outros níveis. Tem aquele que já começou a sair agora, tem aquele que já saiu e já está mais na metade do caminho, tem outro que já percorreu o caminho todo, tem outro que está ensinando, e ali você vai trocar ideias com essas pessoas e você vai compartilhar a sua dificuldade. E você vai descobrir uma coisa muito importante. As pessoas realmente que são boas pessoas, ela tem prazer em ajudar os outros. Sabe? É um mito dizer que não, pessoas que têm muito dinheiro são arrogantes, são isso, são aquilo outro, que não gostam de ajudar. Isso é mentira. É mentira porque quando eu comecei no mundo de investimento, eu conheci um camarada lá em Salvador, multimilionário, dono de grandes negócios lá. O camarada gostou de mim e ele falou: Marcos, eu vou te ajudar. E ele começou a me ensinar um monte de coisa e eu não pedi nada para ele. Ele quis me ajudar. Sabe por quê? Porque ele viu o meu comportamento. Você pode estar num ambiente novo, com pessoas novas, mas tá lá assim, ó. Tá? Porque falaram que precisa estar. Você tá lá porque falaram que lá tem pessoas boas, pessoas que vão te ensinar alguma coisa. Mas só o corpo. Aquilo lá dentro, a motivação, não tá lá. Eu posso te ensinar qualquer coisa que eu passei, como que eu venci, te dar estratégia, te dar planejamento financeiro, mas tem uma coisa que eu não tenho como colocar dentro de você. Sabe qual é? Vontade de mudar. Isso aí só você pode encontrar dentro de você. Você precisa ter vontade de mudar. Você precisa desejar acabar com essa vida que você está levando e mudar de vida. Entrar numa vida nova. Então começa hoje falando o seguinte: o ano não acabou não. Para mim só está começando e eu ganhei 2 semanas. Começa a colocar isso dentro de você. Deixa quem quiser falar. Em ambiente de trabalho, como eu já falei aqui no início do podcast, que eu trabalho na área de vendas, as pessoas que já estão dentro do meu ambiente de trabalho, mais de 60 corretores na loja que eu trabalho. Um ano acabou, aí chega outro. Natal agora o pessoal só quer saber disso. Eu falo: fique tranquilo, galera. Tem problema não, pode deixar que eu vou atender o cliente de vocês. Porque para mim não acabou. O ano não acabou, ainda não deu dia 31, não está soltando fogos, então não acabou o ano. Mas se eles querem tratar o mês de dezembro como fosse uma sexta-feira final de tarde, o resultado da vida deles você já sabe qual é. E eu não estou nesse ambiente. Eu estou no mesmo lugar que eles, mas eu estou em outro ambiente. Sabe por quê? Porque o ambiente quem cria é você. Você está num ambiente de pessoas, está num local físico onde as pessoas pensam de forma negativa, elas se comportam, elas falam de forma negativa. Você precisa estar superior a esse ambiente. Não tem outra maneira. Ou sai dali, ou se comporta de uma forma superior ao ambiente. Eu não estou falando para desprezar as pessoas. Quem me conhece sabe. Principalmente se tiver alguém de lá da loja, da corretora, assistindo o podcast. As pessoas param: Vinícius, olha, tu pode me ajudar com isso? Eu paro o que eu estou fazendo e ajudo. Mas eu não compartilho do pensamento deles. Eu não compartilho da fala deles. Da piada, disso, daquilo outro, onde você denigre a sua situação financeira. Você amarra a sua possibilidade de sair do lugar e fazer piada com isso. Não. A partir de hoje, vou deixar já uma tarefa para você. Já deixei várias aqui, né? Mas vou deixar mais uma. Não aceita esse tipo de pensamento. Não trata dezembro como fosse uma sexta-feira final de tarde, porque não é. Nós chegamos nem na metade do mês. E tem um ano inteiro pela frente no próximo ano. Bom, faz o seguinte, usa o próximo ano todinho, mais essas 2 semanas de dezembro. E começa a mudança agora na sua vida. Faz esse planejamento aqui. Mapa de receita, mapa de despesa, inventário de dívida, conclusão. Você já vai ter um mapa do que você precisa fazer, o que você precisa criar. Teria outros detalhes aqui, mas não vai dar tempo de falar sobre tudo, tá? Mas assim, buscar a aquisição de novo conhecimento obriga eu, e seja lá quem for a pessoa que quer mudar, estar frequentando outros ambientes. Se relacionar com outras pessoas. Mas Vinícius, mas eu não conheço essas pessoas. Então vai lá e se expõe. Vai lá e fala: quero te conhecer, meu nome é Marcos Vinícius. Eu estou aqui porque eu quero aprender isso. O que você pode me ajudar? Abre a sua boca, pede ajuda. Você não vê às vezes as pessoas na rua aí? Hoje mesmo, estava passando, aí um senhor chegou para mim: opa, tudo bem? E como eu lido com vendas, eu lido com muita gente lembra de mim, mas eu não lembro de todo mundo.
Eu pensei que fosse alguém que me conhecesse. Eu parei e aí eu voltei. Aquele senhor falou: opa, tudo bem, rapaz, não sei se eu dei sorte ou se eu dei azar. Ele já tinha um script todo pronto. Eu falei, aí como ele tá falando comigo, eu falei: ah, comigo o senhor deu sorte. Aí ele: sabe o que é, rapaz? É que eu tô indo para Itaguaí, eu tô precisando de tanto. Primeiro que ele não estava nem no ponto do ônibus de Itaguaí. E ele estava me pedindo dinheiro. Ou seja, o camarada tem coragem de parar um estranho na rua, tem um script pronto para pedir dinheiro. Para quê? Talvez para poder usar com bebida, ou seja lá o que for. Mas se ele realmente, eu olhei para ele, falei: um senhor de idade, fiz uma leitura rápida, um senhor de idade, está falando que está querendo ir para tal lugar e está totalmente longe desse lugar, no mínimo, se ele estivesse falando a verdade, ele deveria estar lá na calçada do ponto do ônibus que vai para Itaguaí. E as pessoas que passam por ali, ele poderia pedir, ou pedir para o motorista, se ele não tivesse a carteira na mão. Mas ele estava num lugar totalmente diferente e contando uma história. Então, assim, as pessoas têm coragem para fazer um montão de coisa, mas na hora de fazer uma mudança na sua própria vida financeira, é melhor contar a história para ela mesma. Por quê? Porque o fulano falou, porque o coleguinha de trabalho falou, porque o fulano de tal falou. Mas olha só, sempre vai ter uma saída. Tá? Falei com o meu diretor aqui hoje, né? Contando uma história de um fluxo de trânsito, que eu fui dar uma carona para o meu filho e a gente estava passando por uma rua que era uma rua muito movimentada. Mas só que aí, ao chegar próximo a essa rua, eu fiz um mapa na minha cabeça. Falei: bom, tem uma saída para a esquerda que eu posso fazer assim, virar para a direita e passar pela rua que é paralela e já sair lá na frente. E o meu filho que trabalha por ali, mora por ali, quando foi chegando no sinal que eu saí daquele fluxo natural onde todos os carros costumam passar, eu virei para a esquerda, ele olhou para mim e perguntou: ô pai, você está indo para onde? Eu falei: estou indo para o teu escritório. Mas como assim? Eu falei: só espera. Aí eu andei 100 metros para a esquerda, saindo daquele fluxo de um monte de carro, dobrei a primeira direita e eu encontrei uma rua vazia pela frente. Eu só olhei para ele e fiz assim, ó: olha aí. Eu falei para ele: isso sempre esteve aqui. Mas as pessoas que estão lá na outra rua reclamando que está engarrafado, que o sinal vai parar e tal, elas estão acostumadas a falar para elas mesmas que elas precisam estar num ambiente de estresse, ela precisa criar um ambiente de estresse para ela mesma, para justificar que elas estão fazendo alguma coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ser assim. Sempre vai ter uma saída, mas você precisa pensar, assim como eu tive que pensar. Mas as pessoas estão acostumadas a reagir às coisas. Mas reação é fácil, qualquer um reage. E reage às vezes de um jeito errado. Mas para você dar uma resposta, você vai sempre precisar pensar. Cria o hábito de pensar. Estudos científicos, e você pode ir lá no Google pesquisar para você ver o que eu estou falando. Eles afirmam que mais de 80% das pessoas não pensam. Elas estão no chamado estado hipnótico. Já estão tão tomadas por toda a situação da vida que elas se proíbem de pensar. Elas se obrigam a fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, para poder sentir a mesma emoção, raiva e negatividade e reclamar e falar: não tem jeito não, que esse país, que não sei mais. Não, você só precisa pensar. Diferente de todo esse grupo que está acostumado a viver no seu ritmo hipnótico. Acostumado a se proibir de ser ela mesma, de se proibir de ser diferente dos demais, para que alguém de repente não vai falar: lá, já quer se aparecer. Ignora, vai pela outra rua que nem eu fiz, sai desse fluxo, vai por outro lugar. Falamos de planejamento financeiro, falamos de dinheiro para quê, estamos falando também aí de ter o plano, não é tudo, você tem que seguir o plano de acordo com aquela pessoa que tem o plano. Você tem que fazer exatamente daquele jeito, senão o resultado pode dar errado, que nem a minha panela que queimou. Você tem que sair do fluxo do tumulto, da confusão, para poder dizer: já sei que lá na frente vai ter um sinal aberto, mas o outro vai cruzar com o carro. Todo dia é a mesma coisa. Exatamente, todo dia é a mesma coisa, mas a outra rua vai estar lá vazia. Todo dia também. E você vai escolher fazer o quê? Continuar seguindo a multidão? Ou você quer virar à esquerda e depois na próxima direita e encontrar uma rua totalmente limpa para você passar do jeito que você quiser, tranquilo, calmo, pensando, observando coisas que lá na outra, na rua do estresse, você nunca iria conseguir. Sabe por quê? Porque o estresse, ele libera substâncias químicas, principalmente cortisol, aí joga uma adrenalina no corpo, que o objetivo é atacar ou fugir.
Só que quando você fica muito tempo nesse estado e nem ataca e nem foge, você começa a travar o seu sistema. O seu sistema de criatividade vai ficando para trás. E aí, esse pensamento que eu falei que eu podia ter, não vai acontecer. Porque você está tomado por um ritmo hipnótico, está tomado por um ambiente que dita quais são as regras. E aí eu volto de novo para o planejamento financeiro e eu quero te fazer uma outra perguntinha aqui. E eu gostaria que você respondesse aí também no nosso canal Kairos Connect. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve no canal, comenta esse podcast, fala, rapaz, tem um amigo aqui que poderia gostar de ouvir. Manda para essa pessoa, fala, rapaz, você precisa ouvir esse podcast, você precisa ouvir o Marcos Vinícius falando. Vai lá, manda para essa pessoa, mas também me traga uma resposta. Me responde, você está sendo levado pelo ritmo hipnótico ou você está disposto a começar a pensar numa resposta, pensar numa saída, aproveitar os planos que estão sendo oferecidos e agir de acordo com eles? Como eu disse agora há pouco, o plano eu posso te dar, o planejamento financeiro eu posso dar o passo a passo para você. Uma coisa eu não tenho como fazer com ninguém, colocar a vontade de fazer. E outra coisa, né? Aí eu já vou ter que dar uma esticada nisso. Colocar a vontade de fazer. Aí a pessoa começa a fazer. Mas fazer por quanto tempo? Até dar certo. Porque todo plano perfeito, ele tem data de início e data de final. Sabe aquela história de que a pessoa fala assim, bom, eu vou fazer isso. Eu vou deixar para falar isso na parte da nossa lista, tá? Bom, uma coisa é certa. Você já identificou que existe um negócio chamado ritmo hipnótico, que as pessoas que não pensam, elas estão sempre ali, naquele lugar. Você já descobriu também que mais de 80% das pessoas não pensam. Tomara que você não esteja nesse grupo. Porque elas vivem reagindo à situação. Elas vivem reagindo à afronta, reagindo ao mau comportamento do outro. Ele reage o tempo todo. Quem reage não pensa. Quem pensa vai tomar uma atitude diferente. Ou pelo menos vai se esforçar para isso. Tem que parar para pensar. Então, vamos lá. Já falamos de alguns pontos aqui. Eu vou destacar mais um outro ponto. Além de criar seu planejamento financeiro e seguir esses outros passos que eu acabei de falar para você, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lista de verdade para fazer no ano que vem, além desse planejamento financeiro. E eu queria começar essa lista de outro jeito, diferente daquela lista assim, ano que vem, vamos colocar lá, eu vou fazer isso, vou pagar aquilo, não sei o que lá. Isso a gente já fez na primeira etapa, no planejamento financeiro. Vamos fazer uma nova lista agora. Essa nova lista eu vou começar no topo dela, minha lista de renúncia. Eu queria que você colocasse e atentasse para isso. Porque às vezes a gente coloca na nossa lista só coisa que a gente quer conquistar. Mas não adianta nada eu ter um bom plano e carregar um monte de mau hábito para tentar realizar aquele plano. Deixa eu te dizer, não vai funcionar. Não vai funcionar. Na minha lista de aquisições, eu tenho que iniciar no topo dela com a minha lista de renúncia, daquilo que eu não posso mais fazer para poder eu conseguir realizar. Qual o objetivo, Marcos? Eu vou te falar qual o objetivo. O objetivo é você ter energia armazenada para realizar aquele plano que você disse que vai fazer. Você tem que ter essa energia está aí dentro de você. Só que você está gastando ela em outro lugar. Você está gastando para outras pessoas. Quando você está no ritmo hipnótico, trabalhando para pagar a conta, fazendo aquela coisa toda, você está trabalhando para quem? Você está realizando o sonho de quem? O seu? Ou está realizando o sonho de outra pessoa? Você está pensando por você ou alguém está pensando por você, falando que você precisa fazer isso, que tem que ser assim? Não tem que ser assim. Então, número 1 aqui da minha lista, minhas renúncias. E aí você sabe melhor do que ninguém o que é que você precisa fazer. Eu colocaria no topo dela, graças a Deus eu já fiz isso, já tem praticamente uns 8 ou 9 anos, eu risquei televisão da minha lista. Risquei. Não tem programação de nada, de nenhum programa de notícia, porque essas pessoas da mídia, elas são pagas para roubar a sua atenção. E quando rouba a sua atenção, rouba também a sua energia. É essa energia que eu estou querendo te devolver. É essa energia aí que está sendo roubada lá. Quando alguém pega,
Eu tinha um colega que ele chegava no escritório de manhã cedo com um jornal aberto e só lendo um monte de notícia ruim. Porque o objetivo da mídia é fazer com que a pessoa sempre olhe para aquelas questões que levam a escândalos, a dores, né? Aquela coisa das injustiças, porque isso daí mexe com a pressão arterial da pessoa, leva a uma indignação e o pessoal da mídia sabe disso. Captura a atenção. Porque a pessoa agora quer saber o que aconteceu. Ele quer uma vingança. Tudo que aconteceu não podia. Aquela pessoa é assim e tal. Vendo aí esse governo, essa polícia, essa... Pronto, já capturou sua atenção. Só que não capturou só a tua atenção. Capturou a sua energia. Energia essa que você precisa para realizar a sua semeadura nas suas finanças. Mas como você vai fazer isso? Como você vai gerir os seus recursos se você não consegue nem pensar por você? Você tem que pensar por você. Então, na minha lista de realizações, eu vou realizar uma coisa. Não vou mais assistir nada sobre isso. E pá, risca. Por quê? Não tem nada de empreendedorismo ali. Não tem nada te indicando nada de uma direção de trabalho para você ter uma renda extra. Muito pelo contrário. Quando tenha isso daqui, muito rapidinho e acabou-se. Mas para você chegar naquele pouquinho ali, você tem que ser tomada por um monte de notícia ruim. Até chegar naquele pequenininho ali. E rapidinho já chegou uma outra notícia aqui, porque aconteceu e já te tirou de lá. Então, assim, pensa bem. Quer trabalhar para você? Quer fazer com que a sua semeadora de finanças ela vire a partir de agora? Então, começa sabendo que dezembro não é sexta-feira. Começa sabendo que você pode responder ao invés de reagir. Começa sabendo que você pode ter 4 passos simples de mapear sua receita, mapear sua despesa, inventariar sua dívida e fazer uma conclusão de como você vai fazer para realizar o pagamento dessas coisas. Coisas e passos muito simples. É ter o plano e executar o plano na íntegra. Tive dúvida? Pergunta para quem sabe. Pergunta para quem fez o plano. Essa pessoa vai te ajudar com o maior prazer. É prazeroso você ajudar alguém que realmente quer sair do lugar. Como eu disse agora há pouco, eu saí do Rio de Janeiro, fui para Salvador, acabei de conhecer um camarada multimilionário, ele olhou para minha cara e falou, eu vou te ajudar. Porque ele viu alguma coisa em mim que ele não viu nos outros investidores que estavam lá. E detalhe, eu estou me chamando de investidor, mas naquela época, o que eu tinha na conta lá talvez seja uns 3 mil e poucos reais só. Mas eu estava no meio de gente que era dono disso, dono daquilo outro, só que estava todo mundo de terno. E todo mundo de terno, todo mundo é igual. Lembra que eu falei agora há pouco? Ambiente. Eu fui para outro ambiente. Eu peguei um avião e fui para Salvador, saí do Rio para Salvador. Eu tive que reservar o hotel. Quanto você está disposto a investir em você para você mudar a sua vida financeira? Quanto você está disposto a investir em você para mudar a sua forma de pensar? Quanto você está disposto a investir em você para estar nesses lugares onde as coisas acontecem? Onde alguém pode te dar uma direção nova, fazer você olhar o dinheiro de outra maneira que você nunca viu na vida. Quanto você está disposto a investir? Nada? Ah, mas coisa não tem dinheiro. Bom, tem. Nos outros podcasts eu já mostrei. Eu dei o exemplo de uma colega que vinha no carro depois de uma reunião, de uma premiação que eu participei, e aí vinha essa colega com a gente do banco de trás, meu supervisor, mais outros 2 colegas, e aí ela vinha no caminho. As pessoas têm o hábito, mau hábito, de ficar falando que tá difícil. Parece que é um bagulho que, sei lá, tá gravado na mente, no coração das pessoas. Que ela não tem o que falar, ela começa a falar que tá difícil. Começa a falar que tá ruim, que ninguém tem dinheiro, que não sei o que lá. E ela tava do meu lado, para sorte dela. E ela começou a falar, aí alguém concordou no carro. Eu tô quieto. Ela, porque não sei o quê, porque a gente não tem dinheiro para nada, a gente ganha, já acaba tudo. É o discurso do pessoal que você conhece ou não é? Ah, porque... Aí eu só olhei pro lado, não tenho muita intimidade com ela, mas ela estava do meu lado. E eu estava sendo obrigado a ouvir tudo aquilo, então ela também é obrigada a ouvir o que eu tenho para falar. E eu olhei para ela e falei, olha, não é bem assim como você está falando, não. Ela parou de falar, olhou para mim. Falei, você tem dinheiro. E olha, eu nem conheço ela, não sei onde ela mora, não sei quanto que ela ganha, não sei nada. Mas eu só falei para ela, você tem dinheiro sim. Por que você nunca parou para pensar em fazer um investimento? Ah, mas eu não sei nada de investimento. Eu não sei quanto que precisa de muito dinheiro. Eu falei, não precisa de muito dinheiro. Aí eu comecei a pegar a atenção dela, capturar a atenção dela de pouquinho em pouquinho.
Primeiro eu falei para ela que tinha dinheiro sim. Ela já parou, já tirei ela daquele ciclo hipnótico, daquela loucura, e ela já parou para, como assim? Tipo assim, pô, esse cara não me conhece. Como é que ele tá falando que eu tenho dinheiro? Eu falei, você tem dinheiro, você poderia investir um pouco do seu dinheiro. Aí ela falou, como assim? Pô, primeiro eu falo que ela tem dinheiro, depois eu falo que ela tem que investir. Pô, eu capturei a atenção dela totalmente. Ela falou, mas como? Aí eu falei para ela, você não tem um sapato que você comprou, uma bolsa que você comprou, que você chegou em casa, colocou, ela não gostei e ela ficou lá guardada? Ela ficou quieta. Eu falei, não tem aquele lanche que você comprou, que você saiu com os amigos e tal, aí você chegou lá, falou que ia comprar e foram fazer outra coisa, se distraiu, foi pra lá, e depois você jogou fora? Ela falou, é verdade. Eu falei, você tem dinheiro? Aí já arrumei dinheiro para você. E olha que eu nem ando com essa pessoa, nem sei onde que ela mora. Eu não sei quanto que ela ganha, mas ela tá viciada em falar que não tem dinheiro. Mas é mentira. A pessoa tem dinheiro sim. Ela só não quer aceitar que tem, porque ela não tem uma cultura. E a gente falou aqui no último podcast sobre o ciclo da riqueza. A pessoa tem uma cultura de viver no ciclo da pobreza, da mediocridade. E achar que riqueza é um negócio assim, a pessoa que tem uma mansão, que tem um carro muito bonito de 200 mil, e aí isso é riqueza. Não, isso não é riqueza. Isso não é riqueza. O ciclo da riqueza eu falei no último podcast, eu vou repetir aqui rapidinho. Ganhar, gastar. A maioria das pessoas entram nesses dois circuitos. Tá lá. Aí tem ganhar, gastar, economizar. Aí agora nesse último quadrante aqui, número 3, ganhar, gastar, a maioria das pessoas, até quem não trabalha, que ganha dinheiro na rua. Me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro aí. Tô. Pega o dinheiro, vai lá e gasta. Volta pra rua. Me dá um dinheiro aí. Só dá e pega. Então, ganhar e gastar, até quem não trabalha, até morador de rua, ganha e gasta. Ganha não, né? É doação. Mas o dinheiro vai para a mão dessa pessoa. Mas ela gasta. Ganhar, gastar e economizar, algumas pessoas fazem. Eu até dei o exemplo aqui no último podcast. Eu ia comprar um celular que custa R$ 2.500. E aí um colega me ligou e falou, rapaz, esse mesmo celular tá aqui a R$ 2.000. Aí eu falo, pô amigo, obrigado, eu vou ali na outra. Não, mas eu te dou, não, R$ 500 de desconto. Aí eu fui lá, comprei o mesmo celular, que eu já estava disposto a gastar, já tinha ancorado 2.500 e agora eu economizei R$ 500. Olha o dinheiro aí, que a pessoa disse que não tem. Economizou 500. Faz o que com esse 500? Gasta. Ela bota lá no ciclo 2 de novo. Então ela nunca entra no ciclo da riqueza. Porque o ciclo da riqueza é ganhar, gastar, economizar e investir. Mas eu não entendo nada de investimento. Eu falei que eu não ia ficar dando dica de investimento porque eu não sou cursado para fazer isso. Mas eu posso falar assim, você pode fazer uma capitalização. Você pode fazer um consórcio. Eu trabalho com consórcio também. Trabalho com seguro, com assistência médica, com consórcio. Você pode fazer um consórcio. Cria lá um valor que você quer capitalizar. 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil. Quanto que eu tenho que pagar por mês? Pô, mas isso eu não tenho como pagar. Bom, mas eu já estou endividado, como é que eu vou pagar isso? No meio da dívida, as pessoas convidam as pessoas para ser padrinho de casamento e elas aceitam. Aí gasta com roupa, compra presente, diz que não tem dinheiro. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Se eu tiver, você coloca aí no texto. Tá, isso aí não é mentira, isso não existe, não. Eu estou falando aqui, só é a realidade. É assim que as pessoas se comportam. Como eu falei, dentro de um ritmo hipnótico. Como se elas fossem obrigadas a agradar os outros. E para agradar os outros, eu tenho que me endividar mais um pouco. Porque o que a pessoa vai pensar se eu não atender esse pedido? O que a pessoa vai pensar se eu não for nessa festa? O que a pessoa vai pensar? É meu amigo. Não importa o que ela vai pensar, importa se você está pensando. Você está pensando? Então acho bom começar. Para de reagir. Para de ter que ser o bonzinho para todo mundo. Olha para você, olha para sua vida financeira. Pelo menos uma vez. Como eu disse, se você já pegar isso que eu estou falando agora, com mais essa afirmação de que as pessoas vivem dizendo por aí, principalmente no mês de dezembro, o ano já acabou, pô, sem condição. Então, assim, lista a sua lista de renúncia. Você sabe melhor do que ninguém, eu só estou te dando só uma dica. Tira as notícias. Se você compra jornal de papel ainda, pelo amor de Deus. Se você gasta seu tempo lá ouvindo fofoca, acaba com isso também. Sai desse canal. Um montão de grupo. Grupo da escola, grupo da quinta série, grupo do quartel. Aí vai botando grupo lá. Grupo. Aí não tenho nada para fazer, eu vou lá, abro e fico lá.
a sua energia está indo junto. A sua maneira de pensar está indo junto. A gente falou de um monte de coisa importante aqui. Qual dessas coisas você acredita que pode ser útil para você? Anota, coloca aí também. Escreve, dá uma resposta para a gente. Faz a gente acreditar que isso aqui está valendo a pena para você. Faz a gente acreditar que vale a pena fazer isso aqui mais uma vez e dar mais uma dica. Porque assim, ouvir os milionários falando na internet, tal, aí você fica com aquela sensação, mas o cara é milionário, mas o cara é bilionário, mas o cara é rico. Mas aqui é uma pessoa comum, como você, que está falando. Uma pessoa que alguns anos atrás vivia todo lascado em dívida e que hoje a sua realidade mudou. E eu posso falar para pessoas que estão no meu nível. É possível, se foi possível para mim, sair desse ritmo hipnótico, é possível para você também. Mas, como eu disse já algumas vezes, eu vou repetir mais outra vez. Eu posso te falar e te ensinar cada passo que eu dei aqui, como que você tem que fazer, o que você tem que tirar, o que você tem que excluir, o que você tem que renunciar. Mas uma coisa eu não posso colocar dentro de você, que é a vontade de fazer tudo isso que eu estou falando. Isso não tem como fazer. Você pode pegar esse podcast, voltar, assistir de novo e pegar só a parte que te interessa, anotar e falar, vou fazer isso daqui, a partir de agora. Esse negócio de, não, eu vou fazer isso, não, eu vou comprar isso. Um dia eu bem vou fazer isso. Sabe quando que é esse dia? Nunca. Não existe um dia se não tiver um número. Quer um exemplo claro disso? A pessoa está namorando lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se alguém não chegar e não marcar a data do casamento, não tem casamento. Não, ano que vem, quando melhorar, quando eu comprar isso. Agora, marca a data para você ver como é que acontece. Quando você bota uma data lá, convite, pá, agora tu vai ter que alugar o salão, agora tu vai ter que se virar, meu. Porque agora vai ter que acontecer o casamento. Porque agora tem uma data. E a data do casamento começa religioso, cartório, festa no salão, mas tem hora para entregar o salão também. Então, tem hora para começar e tem hora para terminar. Onde é que você começa? Coloca lá. Aí você, como eu disse, pega o que eu falei aqui, pega a parte que te interessa. Vou fazer isso daqui a partir de hoje. Tal hora. Marca a hora. Amanhã, tal hora. Marca a hora. E até o dia tal hora. E coloca lá. E vê como é que você vai se comportar se você realmente estiver comprometido com isso que você combinou. Combinou com você. Você não está combinando nada comigo. Você está combinando com você. Só vai acontecer se você se envolver emocionalmente com essa decisão. Se não tiver algo emocional ligado a isso, eu vou te dizer aqui claramente, nunca vai acontecer. Sua vida vai continuar a mesma. Vai continuar endividado, não vai mudar de vida. Aí os amigos que dizia que era amigo vai embora. Um monte de problema. Aí você fala, Deus me esqueceu, não dou sorte, porque os meus parentes, aí fica buscando justificativa no passado, quando na verdade a resposta está no teu presente. Fica ouvindo besteira, dezembro já acabou, o ano já acabou, e não sei o que lá, dinheiro entra e sai, dinheiro nem fica 5 minutos na minha conta, já vai embora. Tá achando engraçado isso? O tempo vai passar, uma coisa eu te garanto, o tempo vai passar. A hora de mudar é agora. Você não tem ontem. Ontem já acabou. Você só tem hoje para você mudar. Você não tem amanhã para mudar. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Eu também nem sei. Então, hoje é o dia de tomar a decisão de escrever assim. Hoje, dia tal hora, eu começo a fazer isso. Eu deixei um exercício no primeiro episódio falando sobre arrumar sua gaveta, arrumar seu guarda-roupa. Algumas pessoas fizeram e me deram feedback. A sensação é maravilhosa. É aquilo que você sabe que tem que fazer, mas não faz. Quer ver? Um exemplo? Quantos sabe que tem que beber água? No mínimo 2 litros de água por dia. Você bebe 2 litros de água por dia? É sobre isso que eu estou falando. É coisas que, independente de ter um mapa, eu sei que tenho que fazer, mas eu não faço. Por quê? Não, é porque eu estou ocupado, é porque eu tenho que fazer isso, é porque eu tenho que fazer aquilo, é porque é a correria, é não sei mais o que. O cérebro vai continuar contando história para você, para justificar a não feitura daquilo. Então, assim, eu vou beber mais água?
pega a garrafa d'água, enche o copo e bebe. Pá, bebe água. Eu vou mudar minha alimentação. Para de comprar comida ruim. Porque se a comida ruim não estiver no armário, ela não vai para a panela. É simples assim a matemática. Como que eu vou parar de comer algo ruim, que é prejudicial para a minha saúde, se eu continuo comprando aquilo? Me explica aí, como é que pode ser isso? Primeiro passo, eu tenho que parar de comprar aquilo ali. Aquilo não é ruim. Eu estou falando sobre finanças, mas não tem como uma vida financeira controlada se não tiver disciplina nas pequenas coisas. Tudo começa nas pequenas coisas. Eu vou criando esse novo hábito dentro de mim. Aí quando que você percebe que isso já está funcionando para você? Quando você está fazendo aquilo de forma tão natural que as outras pessoas em sua volta falam: poxa, fulano bebe água toda hora. Pô, fulano bem fala assim. Hoje mesmo teve um colega que fez um comentário lá, eu falei: é isso. E ele falou: rapaz, não tem jeito, né? Com esse cara eu não fico contando historinha. Assim, é para fazer, vamos embora fazer. É desse jeito, é assim que faz. E aí você se destaca das outras pessoas, não porque você quer, porque você formou um novo hábito e agora você é aquele hábito. O que Jesus falou? Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele era a própria vida encarnada. Ele era o próprio caminho. Quer saber, quer uma saída? Eu sou a verdade. O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. Se eu conheço essa pessoa, eu vou ser livre dessas amarras, desses pensamentos malignos, dessas coisas de fraqueza mental, de que não posso, que não tem condição, porque todo mundo da minha família é assim, é assado. Pega aí na internet, você vai ver um monte de história de gente que apanhava, que morou na rua e hoje são ícones, são pessoas que ensinam, que inspiram pessoas. Você pode ser assim, eu posso ser assim. Como eu já falei lá no início, eu me preparei 2 anos para estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Mas nesse período de 2 anos, eu tentei fazer e não estava conseguindo. De repente, num bate-papo na saída da igreja com o nosso diretor aqui da rádio, o Gustavo, a gente estava conversando num assunto totalmente aleatório. E aí ele falou: rapaz, podia fazer isso no podcast. Tudo bem, só você me chamar. Aí, vamos embora, daqui, dali, vai. Mas quando chegou aqui, eu não falei: agora é o podcast, agora eu vou me preparar para o podcast. Eu já vinha fazendo isso há mais de 2 anos. E quando a oportunidade chegou, eu estava pronto. Então, não é assim, da noite para o dia. Você tem que começar. Você tem que se comprometer com você. Mas não estou vendo nada acontecer. Mas agora está acontecendo. Olha aqui onde que eu estou. E com você? Vai ser quando? Vai esperar a oportunidade chegar para falar: não estou preparado? Como um monte de gente fala: você me desculpa aí, eu não estava preparado. Como assim você não estava preparado? Qual o seu propósito de vida? Você realmente está achando que a vida é viver endividado, é viver para pagar a conta? É isso que é a vida? Bom, Jesus falou outra coisa. Ele disse: eu vim para que tenha vida e a tenham com abundância. Então eu preciso... Alguém está errado no pensamento aí. Eu acredito que não seja Jesus. Então eu preciso mudar meu ambiente, eu preciso mudar meu grupo de pessoas, eu preciso investir em mim. Eu falei agora há pouco: quanto você está disposto a investir em você para você mudar de vida? Por quanto tempo você quer investir em você? Porque você pode até começar, mas depois acontece tanta coisa, tanta dificuldade, tanto problema. Deixa para depois. Por quanto tempo você está disposto a investir em você para virar essa página da sua vida? Eu estou falando de virar página, porque a página vira. Vira e vira virado mesmo. Não volta nunca mais. É assim. Por quê? Porque você se torna outra pessoa, é outro pensamento, é outro tudo, é outro ambiente. Eu nem entrei na parte de frequência ainda. Você já deve ter ouvido falar sobre lei de atração, essa coisa toda. Sabe como é que isso é formado? Eu vou dar uma pincelada para você. Eu já falei aqui também nos outros podcasts. Eu sou formado pela Sociedade Brasileira de Coach. Eu fui fazer esse curso para poder dar mentoria na área financeira. E eu aprendi muita coisa sobre mentalidade. E depois que eu formei lá em São Paulo, eu continuei estudando sobre essa parte. Eu fiz um aprofundamento sobre essa parte de paradigma, que muita gente fala sobre isso, mas pouca gente explica. E aí, isso está contido dentro da cabeça da pessoa, na sua mente subconsciente, onde o pensamento da pessoa produz no corpo dela sentimentos.
Esses sentimentos, eles são criados, são gerados por elementos químicos que são largados por dentro. A pessoa ouviu uma notícia ruim, ela abate. É porque neuroquimicamente as células elas jogam como fosse um banho para dentro do corpo e automaticamente a pessoa abaixa o ombro, abaixa a cabeça, ela tem uma reação corporal. Isso significa que ela está com uma frequência muito baixa. Isso significa que se ela permanecer nesse estado por mais tempo, ela vai encontrar outras pessoas que pensam assim e que agem assim. Vê se o que eu estou falando não é exatamente isso. Para e pensa nas pessoas que estão dessa maneira. Ou se é você que está assim. Olha para as pessoas que chegam perto de você e escuta o que elas falam. Porque esse tipo de frequência atrai outras pessoas do mesmo nível. É assim que funciona. Agora, se eu decido mudar a minha frequência, eu preciso primeiro mudar o meu pensamento. E a Bíblia fala algo muito interessante. O apóstolo Paulo, já falei isso numa outra ocasião. O apóstolo Paulo deixa registrado: não vos conformeis com este século. Eu não vou entrar em tradução original, mas você já sabe muito bem o que eu vou falar. É uma metanoia, é uma transformação. A metanoia é uma transformação de forma que você não volta mais a ser o que você era antes. Paulo está falando, não se conforme com esse pensamento da maioria, com o sistema desse mundo, não se conforme com esse ritmo hipnótico que você está vivendo, não se conforma com isso, mas ele diz, transformai-vos. Agora eu paro aqui em Romanos 12 e pergunto para você, o que Paulo estava falando? Ele está falando transformar, ele estava dizendo, quanto você está disposto a investir em você? Vê se não é a mesma coisa que eu estava falando. Só que eu estou falando agora dentro de uma leitura bíblica. Paulo fala, transformai-vos. Ele não fala, Deus vai te transformar. Não. O Espírito Santo vai te transformar. Ele fala, transformai-vos. Ele está falando, sai desse ritmo e investe em você. Investir por você por quanto tempo? Ele diz, transformai-vos pela renovação do entendimento para que você possa experimentar um jeito diferente de viver. De não é assim não, ó. É assim, ó, de cabeça erguida, experimentando a boa, cara, paguei isso daqui, então já que eu paguei isso, eu vou pagar isso também, a boa, a perfeita, agora eu vou pagar isso aqui também, agora eu vou realizar aquilo dali também. Você vai indo para outro nível, você começa a andar de cabeça erguida, a sua postura fica diferente, o seu tom de voz muda, tudo muda, e as pessoas olham para você e falam, pô, fulano tá diferente, só porque você decidiu mudar. Pode ser que você não pagou tudo ainda, mas o seu comportamento já é outro. Você já foi afetado, você já afetou tudo à sua volta. E essas pessoas aí que ficavam jogando você para baixo, vão olhar para você, é muito metido agora, né? Não sei, porque agora você não fala mais a mesma língua delas. Você não fala mais a mesma língua deles. Deixa eu te dizer, isso é obrigatório. Você vai ter que se afastar dessas pessoas. Porque elas já se afastaram de você quando viu você mudando e elas falaram, sei para que isso? Não sei para quê. E tentar tirar você desse ciclo de mudança. Só que a Bíblia manda você continuar fazendo isso. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser... Toda a visão e direcionamento bíblico manda você crescer. Mas as pessoas falam, não, não tem que ter muito cuidado, porque o Satanás e porque o dinheiro é que é a raiz de todos os males. Mentira. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o comportamento errado em relação ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Você não precisa ter um carro de 200 mil, não. Tem gente que tem uma bicicleta velha, usada, e fala, fulano tá com inveja de mim. Pô, e nem tem dinheiro. O problema não é o dinheiro, não. O problema é o coração das pessoas. Onde é que está o coração dessas pessoas? Elas estão fazendo alguma coisa disso aqui que a gente falou? E eu já vou ter que encerrar. Aqui, a gente parou aqui na nossa lista de renúncias, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou deixar para um próximo episódio. Espero que eu tenha ajudado você com isso daqui. Mas quero finalizar dizendo, na sua lista de renúncia, coloca também aí, parar de assistir alguns podcasts que não te levam para lugar nenhum, só rouba a sua energia e o seu tempo, substitui por um bom podcast como esse daqui, esse e os outros podcasts que tem na Kairos Connect. Investe seu tempo aqui, investe sua energia aqui. Faz o seguinte, bebe água.
2 litros d'água. O Espírito Santo não precisa te lembrar, não. Você sabe que tem que beber água, pelo menos 2 litros. A partir de hoje, Marcos Vinícius, eu me comprometo, vou beber 2 litros d'água. O que isso tem a ver com finança? Tudo. Se você faz isso com você, com a sua saúde, você vai seguir esse passo aqui. Mapear receita, criar renda extra, mapear despesa, investir, fazer o seu inventário e concluir isso de alguma maneira positiva para você. Mas tudo começa pequeno. Você tem que fazer isso. Você tem que buscar novo ambiente, novo relacionamento. Comprar conhecimento. Adquirir o conhecimento. Salomão fala para a gente comprar o conhecimento. Pode buscar em Provérbios. Compre o conhecimento e adquira sabedoria. Conhecimento é comprado. Essa Bíblia aqui, ó, eu comprei ela. Os cursos que eu fiz na faculdade de Direito, eu paguei pelo curso, eu paguei pelos livros, eu paguei a passagem, a alimentação, tempo de ir até lá. Muita coisa aconteceu nesse percurso. Para poder eu formar na Sociedade Brasileira de Coach, eu paguei também o curso. Eu tive que ir para São Paulo. Eu paguei. Eu tive despesa de residência, tive despesa de alimento, eu tive despesas. Mas eu queria algo que ninguém pode tirar de mim. O conhecimento que eu estou transmitindo para você. Mas esse conhecimento não veio de graça, não. Eu comprei esse conhecimento. Comprei comprado mesmo. Comprei o conhecimento quando eu formei em teologia. Eu fui lá, eu tive que sentar na sala, eu tive que estudar, eu tive que fazer prova, eu tive que ler, eu tive que fazer coisa prática. Eu comprei esse conhecimento também. Eu comprei quando eu fui lá para o Centro de Treinamento Bíblico Rema e estudei 2 anos lá. Eu ia lá 3 vezes na semana e estudava, fazia a prova e lia e tal. E depois eu fiz escola de ministro. Eu tive que ler naquele ano 60 livros. Eu tive que comprar os livros para poder ler. E depois eu tive que fazer um trabalho que era um resumo de 60 laudas de cada livro que eu li. Eu tive que fazer isso pagando e indo lá. Então, Salomão fala, compra o conhecimento, mas adquire a sabedoria. Sabe como é que adquire a sabedoria? Fazendo aquilo que está escrito. Então, a partir de hoje, faz o que está escrito aqui na Bíblia. Faz o que está escrito nessas dicas simples que eu passei para você hoje sobre planejamento financeiro e para que eu quero dinheiro. Fica com Deus, espero estar ajudando você. Deixa seu comentário aqui. Se você não é inscrito no canal Kairos Connect, eu convido você, se inscreve, pega esse podcast, manda para umas 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, faz a gente atingir 1000 pessoas aí no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil. Faz a sua parte. Já que você não está no nível que a gente está aqui, pelo menos você pode apertar o botão e mandar para outras pessoas, falar, vou te mandar algo que vai ser produtivo para você. E vai. Mas não esquece de uma coisa, pratica essas coisas. E a sua vida nunca mais será a mesma. Deus te abençoe. Fica com ele. Tchau, tchau.